Seja muito bem-vindo ao Camilo Cast. Hoje nós temos um convidado especial. Nesse podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre crescimento empresarial, sobre como você ter uma empresa que ruma para o sucesso. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o Victor. Victor, seja muito bem-vindo. O Obrigado. Victor é da Vasques Advocacia Vasques e Advogados Associados. Advogados Associados. É uma satisfação receber você aqui. A gente já conversou nos bastidores de várias coisas, né? E eu sei que hoje você vai contribuir muito com a nossa audiência, com todo mundo que está ouvindo esse podcast, que está vendo. Então, quero agradecer muito a tua presença e dizer que é uma honra ter você aqui com a gente e poder compartilhar o conhecimento aí de alguns anos de história, né? E falando de história, eu queria que você contasse pro pessoal quem é o Vitor e como que ele foi parar no direito empresarial, né? Que é a tua especialidade principal, né? Sim, hoje em dia, né, já andei um pouco aí no mundo jurídico, mas hoje em dia o que eu mais faço é, de fato, advocacia empresarial. Primeiro, a honra é minha de vir aqui, ser recebido para falar aí com empreendedores aí tentando achar seu lugar no mercado e, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo, não estão fazendo isso da melhor maneira ou da maneira mais segura para si mesmos. E, no final, isso pode surpreender muita gente, né? A advocacia, sobretudo a advocacia empresarial, não é sobre você resolver problemas. Quando eles já estão ali, já virou uma bomba, é até frase de efeito minha, você já deve ter ouvido alguma vez, que a gente se conhece aí de alguns carnavais. É uma onda, uma tsunami, cara. Quando ela chega na costa, não tem mais o que fazer. Mas no meio do Vai mar, causar estrago, né? mas no meio do mar é uma onda de 1 metro. Então, a advocacia empresarial é muito mais sobre evitar que os problemas cheguem num patamar que não tem mais, você só faz controle de dano. É evitar que isso chegue, é matar o problema aqui na raiz. Aí você me deu a responsabilidade aí de ajudar um monte de gente e espero tá apto aí a contribuir bastante com a vida dos nossos empreendedores aí, tateando no escuro. Eu não tenho dúvida que você tem muito para contribuir. E aí me conta como que você chegou no direito empresarial, da onde veio essa decisão aí de você fazer isso? Como que você se enveredou para isso? Você também contou que já atuou em vários ramos do direito, então conta um pouquinho aí da sua história e compartilha com a gente como que você chegou onde você chegou aí. Bom, vamos lá. O Vitor, por algum motivo, ele decidiu lá com 12 anos ser advogado. Por quê? Sério? Não sei, uma sucessão de fatores, mas ele decidiu que queria ser advogado. E depois que ele entrou na faculdade, né, ele... O que moveu as decisões que acabou chegando no sócio proprietário de um escritório especializado em advocacia empresarial, eu posso dizer que foi certa indignação com coisas que foram sendo vistas durante a carreira, né? Num primeiro momento, quando eu ainda trabalhava muito contencioso, eu gosto muito de fazer contencioso, mas você via casos, maioria deles envolvendo empresas, que você pensava, pô, meu, como que isso chegou desse tamanho? Isso aí, se fosse resolvido lá atrás, Tinha sido mais simples. tinha sido mais simples para a empresa, quando eu estava do lado do consumidor, ou mesmo quando eu estava em outros escritórios de outras pessoas, né? Quando era estagiário, já como advogado. Isso podia ter sido resolvido num acordo antes de entrar na ação, porque depois que entrou na ação, tudo é mais caro. A resolução do problema é mais difícil, porque já envolveu advogado, você vai ter que pensar em pagar 2 advogados, você vai ter que pensar nas custas do processo, processar alguém. Ser processado não é barato, tem imposto envolvido. É mais comum até a gente ver filme americano, série americana, né, que fala, os custos para manter um processo durante muito tempo. Isso é menos grave no Brasil, mas ainda é um problema.
Você manter uma execução por anos, você vai ter custo aí de tudo que você vai fazer no processo. E às vezes era uma situação que poderia ser resolvida lá atrás. Depois disso, eu trabalhei muito tempo com uma área específica do direito que a gente chama de recuperação de crédito, né? Que é basicamente controle de dano. A empresa já teve um prejuízo naquele contrato. E aí você fica caçando as pessoas, literalmente, muitas vezes, para Para justamente recuperar. tentar recuperar alguma coisa ali. E beleza, gostava de fazer isso, era muito trabalho, só explicando aí para audiência, não sei se vocês têm familiaridade com o termo. Provavelmente não. Contencioso é o direito que cuida do processo mesmo, que é direito que você basicamente mexe com um processo no judiciário ou no administrativo. Isso é advocacia contenciosa. E existem outras, né? Existe a consultiva, existe a preventiva, que é hoje o que eu mais faço. Depois disso, trabalhei bastante tempo nisso, eu fui meio que roubado para um outro escritório, eu atuava bem, e um escritório que tinha um setor de recuperação de crédito, mas aí crédito falimentar. Mexia basicamente com falência. Me roubou do escritório que Fez eu uma tava, proposta fez uma proposta que eu não podia recusar, e irrecusável. irrecusável, e me levou para trabalhar primeiro lá como recuperação de crédito. E eu fui me enveredando lá, já tinha feito recuperação de crédito há algum tempo da minha carreira, então eu já estava querendo aprender coisas novas, eu sou muito movido a aprender coisas, né, na minha vida pessoal também. E eu comecei a me enveredar, queria saber mais. Ah, beleza, como se toca uma falência? Como se topa aí a joia da coroa do direito de recuperação de crédito, que é a recuperação judicial. Antes era chamado de concordata, hoje é chamado de recuperação judicial. E aí, essa indignação cresceu, porque quando você vê, a falência é, para todos os efeitos, a morte da empresa, legalmente falando. Já E tá você vê... indo pro estágio Não, final. Tá falência ela foi. Falência é como pagar algumas pessoas para evitar consequências piores para a figura dos sócios, basicamente. Não vou entrar muito nisso, porque esse é um assunto muito técnico e não é... A gente está aqui. A gente está aqui para você não falir, de preferência. E aí a recuperação judicial é realmente isso. É quando a empresa está numa situação que, olha, se continuar desse jeito, vai quebrar. Mas como que a gente consegue aqui fazer um Hail Mary? Tentar, de alguma forma, salvar fazer do ela. limão a limonada. Exatamente. Não é nem fazer exatamente uma limonada, é tentar fazer a empresa voltar para um lugar que ela seja possível ainda. E aí ela trabalhar para se recuperar. Trabalhei em algumas recuperações judiciais de empresas grandes, quando eu estava nesse escritório. E a indignação que eu falo é por quê? A maioria das empresas que eu trabalhei até hoje não precisavam quebrar. Ou entrar num processo de recuperação judicial. Uma empresa que entra numa recuperação judicial, ela, se tivesse uma posição boa no mercado, ela vai demorar 10 anos para atingir o que ela já havia sido. Então, é um prejuízo enorme, sabe? E é um prejuízo até porque uma empresa que já foi numa recuperação judicial, né? O credor, para quem a empresa deve dinheiro, vai ter um prejuízo. Porque basicamente, a recuperação judicial é você chegar para o credor e falar, ó, não tenho como te pagar, mas eu consigo te pagar metade num prazo de 10 anos. Você topa. É isso ou receber nada na falência. O que você quer? E as pessoas acabam aceitando. O problema é, você já passou por isso, você vai voltar a investir dinheiro nessa empresa depois que ela se recuperar? Se ela se recuperar? Provavelmente não. Então você perde credibilidade, você perde uma série de coisas, você em geral demora 10 anos, quando dá tudo certo, para você voltar numa posição de mercado que você já teve. E a maioria das coisas que eu aprendi, trabalhei 5 anos nesse escritório, foi que aquelas empresas, principalmente as empresas de pequeno, médio porte, as empresas começando, não precisariam passar por tudo isso ou quebrar se tivessem tomado certos cuidados jurídicos, que não foram tomados e acabaram gerando consequências muitas vezes desastrosas. Que, às vezes, essa falta de cuidado começa ali no nascimento da empresa. E isso que você está falando é incrível porque
às vezes, quando o empresário está na operação, está no dia a dia, ele sempre está investindo e falando assim, não, mas a coisa vai melhorar, a coisa vai acontecer isso, vai mudar. E às vezes no afã de fazer e mudar, ele comete alguns equívocos. Sim. E esses equívocos, às vezes, cobram preço lá na frente. E aí eu gostaria que você falasse, assim, para quem está empreendendo e para quem não chegou num patamar de uma empresa grande, que você já deu o exemplo, que chegou nesse estágio, mas para quem está começando, que às vezes está lá fazendo uma coisa de cada vez, está buscando crescer a equipe. O que, que ele tem que começar a olhar agora na empresa dele, antes de chegar num estágio que você falou assim, poxa, agora você podia ter tomado uma medida simples lá atrás, agora já virou uma onda que vai fazer estrago, a gente só vai contornar o dano. Exato. Quais são as medidas que o empresário que está olhando para o seu negócio para fazer ele crescer, o que, que ele tem que começar a olhar hoje para lá na frente não virar um problema? Bom, então vamos lá. Já que você me passou o dever de casa, deixa eu devolver com algumas perguntas para a gente conseguir dar um exemplo bem sólido aí para a galera que está assistindo. Tomara que estejam te aproveitando do que eu Com tenho para dizer. certeza. Esse empresário tá lá, beleza. É ele sozinho ou ele tem uma parceria? Ou ele... Esse é um bom começo, porque imagina o seguinte, essa empresa começou, às vezes ele começou sozinho. Lá na frente ele quer crescer a empresa. Aí chegou um amigo que falou assim, não, gostei da sua ideia, eu vou investir na tua empresa. E entra no jogo andando, coloca dinheiro na empresa e agora essa empresa tem uma sociedade. Mas ele é um cara organizado, ele fez um contrato social, né? E ele acha que isso já está ok. Tenho uma sociedade, tenho o meu sócio no contrato social, então, teoricamente, eu tô com a minha empresa organizada. É isso mesmo? Depende o que diz esse contrato. Um contrato, ele costuma ser dividido em... O contrato ele é dividido em vários capítulos, mas um contrato ele tem duas partes basicamente. A confecção dele, que é um contrato, não deixa de ser um negócio. Então, o que você combinou no mundo real está exatamente refletido ali no texto do contrato? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes o contrato social não reflete a realidade do negócio, né? Da Exato. sociedade como ela opera no dia a dia. E existe a outra parte, que é a execução ou operação desse contrato. Como que o que está escrito ali é sentido no mundo real, no mundo fenomênico, como a gente chama em ciência jurídica? Que é só um nome divertido para a gente ficar falando de mundo real, né? Vocês sabem, né? Advogado adora falar difícil. Brincadeira, eu não. Eu tento ser o mais claro possível. É lógico que de vez em quando você está traduzindo ideias muito complexas e aí acaba sendo complexo de um jeito ou de outro. Mas, esse contrato aí, você sentou com um profissional capaz de fazer o contrato e discutir o cláusula a cláusula. Esse primeiro passo que às vezes é simplesmente ignorado, né? Exato. Assim, muitos profissionais, contrato é uma questão, cara, você pode ser autodidata de contrato e fazer bem isso. Isso é uma exceção, não é a regra. Um advogado, eu saí da faculdade com uma especialização em contrato, né? Foi a minha especialização na faculdade. Sempre foi uma coisa que gostei muito de fazer, contratos. Para mim, escrever contrato é uma arte, né? E é uma arte nos contratos civis que exige bastante refino. Porque o contrato é tentar traduzir um negócio que foi combinado, muitas vezes no boca a boca, material ali,
e pensar em todas as consequências de que pode acontecer quando a coisa tá dando certo e quando a coisa dá errado. Se eu quiser sair disso aqui quando estiver dando certo, como que acontece? E se eu quiser sair quando estiver dando errado? E se eu quiser sair quando já deu errado? E se a gente tiver uma dúvida, onde a gente vai? Existem várias opções. Então, escrever contrato é uma coisa complexa. E muitas vezes, infelizmente, tem gente que confia o contrato ali para uma pessoa que estudou contrato 6 meses. Bom, o advogado estuda... Se ele não for especialista, ele estudou contratos ou coisas que operam ali no mundo dos contratos, na ciência contratual, ele estudou pelo menos 3 anos. Ô, Vitor, dentro disso que você está falando, existe caso de empresas onde o contrato social da empresa foi feito pelo contador? É o mais comum, na verdade. E aí, qual que é o contrassenso desse caso? O contrassenso é que muitas vezes o contador é uma pessoa capacitada para escrever um contrato básico. Mas se começa a ficar muito complicado, é a diferença. Alguém estudou 6 meses, o outro estudou no mínimo 2, 3 anos, dependendo da grade curricular da faculdade. A minha, por exemplo, eu estudei contratos e coisas que envolvem contratos 3 anos. Do 2º ao 4º ano de Direito Civil é basicamente contrato na faculdade que eu cursei. E na minha vida, depois ainda, eu aprendi muito mais, estudando contratos de outra legislação e tudo mais. E muitas vezes o pior disso é que às vezes, beleza, abra sua empresa em 15 dias. Você vê essas propagandas de vez em quando. Você vai ter um contrato genérico. O genérico nunca vai ser exatamente o que você precisa. Então, por exemplo, no seu caso, você tem uma empresa aí que já está funcionando, baseada numa boa ideia. Que o sujeito lá, o Joãozinho, teve uma boa ideia, começou a empresa tá funcionando, tá legal, mas ele tem pressa, ele quer crescer. E todos nós temos pressa, né? A vida é muito curta. E às vezes ele até encontra um bom parceiro, né? Alguém que realmente está engajado em querer investir e colocar um capital em favor desse crescimento, Sim. Né? Existe uma boa intenção no começo da relação. Mas, cara, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Não é o que dizem por aí, a sabedoria popular, que nesse caso é um dos jargões que são reais, tá? Começa, no nosso exemplo. Joãozinho tem a empresa, ele toca a empresa do seu jeito, etc. Tá, tudo bem. Tem alguém que só quer investir dinheiro na empresa. Uma sociedade seria o melhor jeito de fazer isso? Por que não simplesmente um contrato de investimento? Que seria um outro viés totalmente diferente. Exato. O cara te empresta dinheiro, você combina com ele uma devolução, geralmente com uma carência aí, né, para ele começar a pagar, porque ele precisa crescer para começar a te pagar. Nesse meio tempo você recebe lucro como se sócio fosse, e depois acabou, você continua tendo a sua empresa, o cara teve o lucro lá com o empréstimo e resolveu a situação, e você manteve a sua empresa que é sua. Ou às vezes não, o cara quer fazer parte da sociedade porque ele... Quer fazer parte do negócio, acredita porque na ele ideia. entende que no longo prazo... é mais interessante. É mais interessante, então beleza, mas... O Joãozinho, nosso querido Joãozinho, ele vai aceitar esse sócio na empresa, então beleza, ele tá entrando com um monte de capital social. Ele vai ter mais dinheiro, e o outro tá entrando com trabalho, com expertise, com know-how. Como vai ser a divisão de direitos deles na sociedade? Porque o capital social é quem investe mais, mas o capital social não precisa exatamente representar isso. Você tem outras maneiras de fazer divisões de capital social que deem direitos de gestão para Joãozinho, que é quem entende o negócio, no nosso exemplo, e direitos de lucro maiores para o Ricardo, que é quem está investindo. E existem todas essas particularidades, mas quando você não toma os devidos cuidados, você vai lá e faz um contrato 50-50 de tudo. Então, o cara que entrou na sociedade investindo R$200 mil e vai depender de lucro para receber, vai ter um negócio
Meia boca, e ele vai poder palpitar no negócio que ele não entende. Que ele não entende, que ele não faz ideia e às vezes dá o palpite errado. Exato. E aí, quando você fala do seu exemplo, o Ricardo pode ter as melhores intenções, mas ele não entende o negócio do cara. E aí, o que acontece? Se Joãozinho acha que eles têm que fazer um investimento X agora, porque senão eles vão perder o time no negócio, só que o cara que botou muito dinheiro na empresa e empresas demoram, às vezes, 1 ano para começar a te dar algum retorno. Já falou, né? Investi demais, não quero arriscar mais ainda o caixa da empresa num investimento agora. Tá, o que vai definir quem leva vantagem, quem tem o voto de Minerva na situação? A maioria dos contratos que eu já vi, porque um dos meus serviços que eu executo com, infelizmente, de forma muito costumeira, olha, tivemos um problema, não sabemos como resolver, precisamos consultar um advogado de como a gente resolve esse impasse aqui dentro da empresa. Quando não chega um sócio para mim, olha, teve uma discordância lá na empresa e o cara entrou com a dissolução de sociedade com verificação de haveres entre nós. Ou seja, aí a empresa morreu. Por causa de um impasse. Por quê? O seu contrato social estava lá, meio a meio, e não teve a preocupação de definir como se desempata um impasse quando os dois têm o mesmo poder de mando. Administrador da empresa, né? Todo contrato precisa de alguém que ali assuma a responsabilidade por administrar a empresa. Isso subentende que o outro, que não vai administrar a empresa, tenha que ter direito de vigília sobre isso, ou até um dever de verificar se as contas do cara estão batendo, como está a gestão do negócio e tudo mais. E isso pode ser definido de muitas maneiras. Você pode ter um sócio administrador fixo, ou você pode ter isso aí trocando entre as partes, para você, que é uma estratégia que muitas pessoas usam para oxigenar a administração da empresa, muitas vezes. Você pode ter, de vez em quando, perfis diferentes de sócio. Um sócio muito ortodoxo, jogo ali seguro, by the book, fechadinho, sócio retranqueiro, que a gente chama. E o outro super arrojado, que quer uma postura mais agressiva no mercado. Inovador, às vezes, audacioso. E às vezes essa sinergia de pessoas muito diferentes é muito boa para as empresas. Às vezes, nem tanto. Aí a gente começa a entrar naquilo. O seu exemplo lá atrás, do Ricardo e do Joãozinho. Se Joãozinho for uma pessoa mega consciente, que ele pode ter qualquer contrato social lá, que ele vai entender, não, mas quem entende do negócio é ele, eu vou confiar, tava dando certo antes de chegar, com o meu dinheiro tende a dar mais certo se eu der o tempo certo pro cara acontecer, tem que ser desse jeito. Ele tá falando, aí você não vai ter acredito. problema. O problema é, quantas pessoas assim quantos anjos você conhece andando na Terra? Tem uma frase de um filósofo inglês muito relacionado a direito do século XV, Thomas Hobbes, que fala, olha, a lei é uma porcaria, porque o que a gente faz na lei? A gente perde uma parte da nossa liberdade para ter uma certa garantia de direitos para todos. Isso é o que a gente chama de teoria do contrato social. É isso o contrato social, ó. Eu posso ser totalmente livre, e aí a gente vai viver na lei do mais forte. O cara chega com a arma aí, é mais forte que eu, a vontade dele vai prevalecer. O Estado e a lei existe para quê? Eu perco uma parte do direito, eu não posso fazer tudo o que eu quero numa democracia, mas eu tenho regras para respeitar, que é a lei, mas eu tenho esse tanto de regras garantidas, esse tanto de direitos garantidos. E o Hobbes fala, olha, a lei é essa porcaria aí, mas, cara, se os homens fossem anjos, a gente não precisa de lei. O problema é, não somos anjos. Não somos. E é esse o problema de você ter um contrato que não foi um contrato social, que ali o contrato social é o nascimento da empresa. Legalmente falando, é lógico, a gente conhece a prática. Muitas empresas começam a funcionar 3 anos depois, quando dá problema geralmente no fisco, a pessoa vai e fala, preciso abrir uma empresa. Tá? E isso tem outros problemas relacionados, tá? Não é o ideal.
Separem o dinheiro para abrir a empresa do jeito que se deve, por favor. Se você está aí operando no mercado, usando seu CPF, Vai ter problemas. você pode ter problemas graves no futuro próximo. Então, mas geralmente é o que acontece, né? O cara vem, aí, a minha empresa já existe há 3 anos, só que agora eu quero regularizar. Cara, você já começou torto. Aí, quando vai regularizar, você, em vez de você teve a preocupação, você, acertou. Só foi no momento Só que errado. aí, não, foi no momento errado. Só que aí, o cara vai lá, não, esse contador aqui já faz o contrato social, já registra tudo, nem lê o contrato social, mete a assinatura lá e foi. Cara, você dobrou o erro. Infelizmente. E nem, Achou que resolveu um problema, arrumou outro. e nem contadores. Não fiquem bravos comigo, tá? É uma questão de técnica. Eu não me ponho a fazer balanço empresarial, porque eu não sei, entendeu? E eu conheço contadores, cara, que entendem tanto de contrato quanto eu, mas não é uma regra, tá? E não fiquem bravos. A questão é que muitas vezes você pega lá o modelo que a Jusesp fornece, mas cada negócio é um Tem uma negócio e particularidade. tem uma particularidade muito específica. E às vezes montar uma sociedade, o cara chega para lá, quero abrir a empresa, uma sociedade, quando é um caso de investimento. Às vezes não é a melhor saída. Depende de entender o que exatamente cada um espera do negócio. Porque às vezes, Emerson, vamos lá, Camilo, você tá vendo como o escritório aí tá de vento em popa, etc e tal, você quer uma participação nele, você tá aí, que a gente sabe que ele é viagem para a Grécia no transatlântico particular dele, vocês sabem disso. Você quer investir no escritório. Mas você quer participar do dia a dia do escritório de advocacia? Não mesmo. Só quero tirar os Então, lucros. você quer ser sócio? Não, você quer investir, ter seu dinheiro de volta com alguma rentabilidade legal. É isso. Então, a sua solução não seria fazer uma sociedade conosco. Por quê? Porque você não quer palpitar do dia a dia, cara. Você está interessado no resultado. Então, para que complicar a situação? Ter que participar de uma reunião por mês lá, decidindo direções operativas que, para quem não entende, eu e a minha sócia, que é também minha esposa, adoro esse tipo de reunião, que a gente discute caso, discute estratégia de caso, discute estratégia comercial para a empresa X, discute como seguir o caso. Às vezes, a gente, apesar de a gente cuidar de áreas diferentes do escritório, né? Ela aparece, olha, tô com esse caso aqui, como você acha que a gente pode? Eu, como eu sou especialista de contrato, olha, eu preciso disso aqui num contrato de marketing digital, que é o que ela faz. Tem como? Você conhece alguma cláusula nesse sentido? Dá para fazer de um jeito ok, que fique juridicamente seguro? Entendeu? A gente adora esse tipo de discussão. Você participa de reunião, a gente separa 3 horas do dia que a gente tem reunião, a gente limita as reuniões que a gente não trabalha, né? Mas, cara, imagina você participando disso. A gente discutindo caso estratégia lá, algumas coisas você vai achar legal, que faz parte da sua área. Outras coisas você vai falar, meu, do que eles estão falando que não tem cabimento, o MS que precisa respar tal coisa, você vai enlouquecer. Ou você vai ter 2 escolhas. Ou você entra numa faculdade de Direito para entender nossa língua no particular, ou não. Então, para você, por exemplo, nunca seria uma sociedade a solução. Mas se você for no genérico, o genérico vai ser, faz uma sociedade. Que não vai, quando apertar a porca, e geralmente a porca vai apertar, você não vai ter saídas no seu negócio. Eu me lembro de uma empresa que estava precisando, eram 3 sócias, estava precisando excluir uma por uma questão de valores empresariais diferentes. Elas esperavam coisas diferentes da empresa, 2 queriam a mesma coisa, uma não queria, tinha que sair. Isso é muito comum. Na mentoria empresarial, a gente encontra várias empresas nessa situação. Uma sócia está num momento de vida e a outra está em outro. Uma está querendo ali
ter o básico, manter a operação, é mais conservadora? Não, a outra está no momento de crescimento, quer crescer, ampliar, expandir, e só que uma é o acelerador e a outra é o freio de mão. Uma tá buscando um monte de cliente, a outra, não, calma aí, diminui o ritmo. Não, a gente vai ter que fazer outros investimentos se a gente acelerar muito. E isso também tem impacto no negócio se você não tem um alinhamento e se você não tem alguém para te orientar, se você não tem um direcionamento jurídico, se você não tem um direcionamento estratégico, essa relação vai se definhando. Vai. E a operação também vai sendo comprometida por isso, porque não tem como uma empresa crescer e ser conservadora, crescer e ir devagarzinho. Crescer devagar dói, né? Então, esse tipo de relação, sem ter um mentor, sem ter um apoio de um escritório especializado como o teu, é muito mais complicado. Sim, e nesse caso, por exemplo, era uma questão até mais de foro íntimo. Uma precisava de algo para fazer, basicamente, a sócia que estava dando problema. E aí, um problema, quando as três definiram, ela já teve empresa antes, então ela tem que ser a sócia administradora. Só que era que não acreditava no business. Ela só queria ter um passatempo. E as outras duas lá... Queria fazer o administrativo. Exato. 8x5, só que talvez. Exato. E nem isso estava fazendo. Aí isso começou a dar desgaste, até que nos procuraram. Não tá dando com ela, quais são nossas opções? Tá, me manda o contrato social de vocês. Aí eu li o contrato social delas e fui no desespero. E aí, o mais engraçado é que... O desespero, porque não tinha solução. E aí, o que se torna? O que se torna a única saída possível se o contrato social não fala como você tira uma sócia, isso tudo tem que estar previsto. O que dá errado tem que estar previsto. E o que dá certo também, tá? Mas você não tem solução. O que você tem que fazer? Levar isso para o judiciário. O problema é que quando você leva isso para o judiciário, a escolha já não está nas suas mãos. A escolha está na mão do juiz. Lógico, o juiz vai se guiar por uma lei, mas a lei, há muito espaço para subjetividade nela ainda. E antes de chegar nessa fase, nem sempre você mediar com as três sócias vai chegar num acordo factível, né? Sim, não chegou. Nesse caso, infelizmente, não chegou. A gente tentou, lógico. Eu evito levar as coisas para o judiciário, a menos que não tenha escolha de saída. A gente tentou fazer uma mediação com as três. Não deu certo. Não evoluiu. Não evoluiu a mediação. E acabou que... Beleza, tem uma ação que a gente prevê que dure 2 anos. E nesses 2 anos, o que vai acontecer da empresa? Não sei, depende do juiz. É uma resposta horrível. Porque... Bom, você mexe com isso também, você vai saber, né? Acho que todo mundo sabe aqui. O que é sua empresa ficar 2 anos no limbo? É um tempo que você não recupera. Tempo você não recupera. Tempo não volta atrás, né? Uma Não. decisão errada, uma medida que você não pensou, e isso você não recupera no tempo, né? Não, e engraçado, numa das reuniões que 2 sócias são minhas clientes hoje em dia, né? Quando nós falamos, nossa, mas o contrato social não fala nada? Não, nada, tal. Tem uma questão de dissolução da empresa se uma de vocês morrerem, mas, né? Como assim? As 3 têm filho. Nossos filhos não herdariam? Não, a empresa tem que ser dissolvida se uma de vocês vier a óbito. Ou seja, se uma delas, a empresa tá lá, voando de vento em popa, sustentando a vida, os filhos dela não iam ter que trabalhar. A empresa. Tá bombando, não era o caso, a empresa tinha só 1 ano, mas era uma ótima ideia. Ainda eu espero que ainda seja daqui, quando a ação se resolver. Mas se aí uma delas tem um acidente de trânsito, pronto, tem que acabar a empresa ali. Não importa o quão bem ela estivesse. Por quê? Porque
Um contrato social genérico disse que a empresa precisa das 3 sócias personalissimamente lá e se uma delas falecer, infelizmente a empresa tem que acabar. A sócia que vier a óbito leva a empresa para o caixão com ela. Isso é, às vezes, a última coisa que o empresário na Constituição pensa, mas é a primeira coisa que vocês vão pensar Não em exatamente a primeira, mas artifícios que evitam esse tipo de cenário, né? sim, e outra, não era vontade de 2 delas, então por que aquilo tá no contrato social? Não deveria estar lá, devia estar lá outra solução, que é possível. Talvez nem tenha sido cogitado por quem elaborou, né, anteriormente. Não, porque quem elaborou pegou um modelo, esse por algum motivo é o modelo mais comum que existe, né? No Brasil a gente tem uma cultura, não tem uma cultura muito desenvolvida assim, a gente vê muito isso em filme de outros lugares, não, você vai herdar minha empresa e tudo mais. Aqui no Brasil, não, geralmente a gente tem um costume aqui, aí marca com sociológico para te explicar por quê, porque eu não faço a mínima ideia. Os filhos não seguem muito a carreira do pai, né? Às vezes, na verdade, que é até um distanciamento daquela carreira. Então, o mais comum é, se o sócio proprietário, um dos sócios de uma empresa, vem a óbito, a empresa é dissolvida, paga os credores e ela acaba, né? Só que, às vezes, não é a vontade. E um contrato, mesmo um contrato social, qualquer contrato, na verdade, tem que representar fidedignamente, esse é o passo 1 de um contrato. Tem que respeitar fidedignamente a vontade das pessoas que estão combinando aquele negócio. Porque senão é uma simulação, é um erro de fato, é qualquer coisa, mas não é o contrato que você precisa para quando as coisas acontecem. Por exemplo, nesse caso, uma atestante de trânsito, não importa quanto a empresa também, vai acabar. E não era o que elas queriam. Então por que tá lá? Infelizmente, porque não tiveram o cuidado de falar, olha, nós queremos um contrato especificamente, aquele negócio. Você consegue me dar um contrato social para uma semana? Consigo. Consigo. Vai ser baixo da internet, muda seu nome e seus dados e é isso aí. Foi. E Esse não é o melhor jeito, definitivamente. Definitivamente não. E quando a gente olha para isso, esse empresário que está começando, o pequeno, tem várias coisas que ele precisa olhar, né? Você deu várias sacadas aqui. O que você recomendaria? Pensa lá no cara que tá empreendendo lá, criando mercado, que tem uma fazenda, que esse cara que tá lá até um pouco distante esse mundo para ele. Como assim? Eu tenho que ter um contrato da minha empresa, eu tenho que pensar nessas coisas. O que você diria para ele? Procure um advogado. Gente, eu sei que toda essa burocracia, para quem não está habituada com ela, pode ser assustadora. Vocês também precisam. Advocacia é um serviço altamente especializado, mas quanto mais tempo você demora para me entregar o problema, mais difícil vai ser eu te ajudar com ele e mais caro vai ser. Se você me procura, quero abrir sua empresa, meu custo vai lá embaixo, cara. Não aconteceu nada. Eu vou ter um certo trabalho, mas não é um preço assim absurdo. E para qualquer contrato, muitas pessoas acham que contratos são palavras no papel e que qualquer um faz. Isso aí é uma cultura aqui no Brasil que eu não sei de onde ela veio. E é uma cultura horrível, porque na nossa atual modelo de sociedade, né? Existem 2 coisas que podem te obrigar a fazer algo que você não quer. Você consegue chutar quais são? Contrato, imagino eu. Contrato é a segunda delas. A primeira eu não faço ideia qual seria. A lei. A lei, verdade. No mundo moderno, democrático, A lei e o contrato. existem 2 coisas que te obrigam a fazer algo que você não quer fazer. A lei ou o contrato. E você tá deixando uma dessas coisas... Olha o poder que isso tem.
de qualquer jeito. Então, gostei do seu exemplo. Vamos trabalhar esse exemplo aí. O cara tem uma fazenda, uma horta lá. Ele tem um amigo que feirante. Começa a fornecer para ele. Dá bom, porque a horta do cara é muito boa, ele tá no lugar certo, tem bastante coisa, o cara tá vendendo muito na feira, e o acordo deles é, não, eu te forneço, você me dá... Você me participa dos lucros aí da sua barraca. Beleza, isso aí já é uma empresa? É. Ou isso aí já é um negócio? É. Se tem uma chuva e você não consegue fornecer pro cara? Não sei, contrata de boca. Vocês não previram isso. E se dá bicho? E se o cara lá da horta precisa mudar de... Por algum motivo precisa mudar de fertilizante ou de agrotóxico e isso diminui a qualidade das frutas e tal. O que A acontece? barraca teve um incidente e impactou na venda do que foi fornecido. Exato. Como aqui o cara 1 consegue ver, porque ele tá recebendo ali, não tá recebendo um fixo, né? Ele tá recebendo uma porcentagem. Como que você aufere o quanto de fato ele vendeu? O cara tem que te dar esses dados? Você tem que pedir esses dados? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque Que- às vezes na hora a pessoa não Que aí, pensa nisso. seja se eles montarem isso como uma parceria, que um entra com parte do trabalho e outro outra parte do trabalho, cada um em sua expertise, né? Ou seja simplesmente um contrato de fornecimento, que deveria ter sido feito e não foi feito, né? Todas essas perguntas têm que ser respondidas por um contrato. E aí não, você deixa de boca. E quando isso começa a dar problema? Outra. Cara aqui da barraca 1 tá vendendo horrores porque a verdura dele, seja lá o que ele tá vendendo, da horta lá do Joãozinho, é muito bom. Outra barraca da mesma feira vai lá e tenta comprar do Joãozinho também. E aí, Joãozinho pode vender ou não? Será que essa parceria é exclusiva? Será? Ou não? E se Joãozinho vender? Porque não tá falando nada. Em tese, não tá falando que eu não posso, sem entrar em questões éticas aqui que alguém nos comentários pode levantar. Isso aí é outra discussão. E para evitar essa discussão, você coloca no contrato se é exclusivo ou não, de preferência, entenderam o ponto? Mas o Joãozinho fala, nada me impede, a gente não combinou isso, posso vender. Posso vender para outro. Esse aqui pode ficar puto com a concorrência dentro das próprias feiras que ele participa? Com o mesmo fornecedor? E se houver uma exclusividade, mas esse cara aqui da Feira 2, às vezes tem mais barraca, bolso mais profundo. Joãozinho tá recebendo 10 aqui, o cara oferece 20. Joãozinho pode aceitar sem dar oportunidade para esse aqui cobrir a oferta? Ou não pode? Seria antiético o Joãozinho aceitar? Seria legal ele aceitar? Existia medida jurídica? Gente, evitem essa discussão. Registrem contrato suas de coisas. parceria já estabeleceria tudo isso? Sim. Se for um bom contrato de parceria, se vocês me chamarem para fazer o contrato, sim, ele preveria tudo isso. Que fantástico. E às vezes, né, o empresário está tão preocupado no contrato societário, no contrato de fornecimento, ou no contrato da prestação do serviço, e às vezes ele não olha para esse contrato de parceria, Sim. que é tão importante quanto dentro desse exemplo, né? Assim como Desculpa. Aí tem outro problema também, que é quando você faz o contrato para o seu dia a dia, o contrato de execução, o contrato operacional, e você não presta atenção. Joãozinho, vamos supor, eles combinaram, tá tudo direito, ele pode vender para outros fornecedores com algumas regras,
não tem problema nenhum. Chega um lá e quer comprar da horta dele também. Chega outro lá e quer comprar da horta dele. Joãozinho cresce o olho. Fala, vou estourar. Tá, que aí é uma medida empresarial. Eu consigo fornecer tudo isso? Com certeza absoluta? Tá, se por acaso dá algum problema e eu não consigo fornecer, o contrato tem que prever. Tá, se eu não conseguir fornecer para as 3, o que acontece? Tá? E outra, qual a penalidade se eu não consigo entregar o que eu tô te prometendo? Supor, cara, que a barraca aí faça num ano que você não entregou tudo que você precisava, barraca tenha lá e você esteja obrigado a cobrir os prejuízos porque você não entregou. Sua empresa quebra, porque você não leu o contrato. Você não mediu se sou capaz de entregar, em qualquer hipótese. Se eu não sou capaz de entregar, a consequência que está aqui, eu consigo cobrir sem destruir minha empresa? E aí, por causa de uma safra ruim, você quebra. Você precisaria quebrar por causa de uma safra ruim? Ou, às vezes, por causa de um evento climático, né? De uma praga. Exato, a gente vê essa história de eventos climáticos, tá? Saindo desse negócio meio rústico que a gente escolheu de exemplo, muito em construção civil. Obra atrasa por quê? Porque tá chovendo. E isso é verdade, tá? Chuva atrasa a obra. Aí, um caso também que eu já vi. Isso aí mais do contencioso, tá? Um caso que eu não peguei, porque o cliente era, no caso, da outra ponta, veio me procurar. Pô, a obra tá demorando 3 meses a mais do que combinado. Tô tendo que pagar aluguel a mais, o cara não quer me ajudar com nada, só fala da chuva, não sei o quê. Tal. Aí eu falei, tá, mas está chovendo realmente, cara. Cimento, algumas coisas de obra precisa secar para serem feitas. Não tem muito jeito. Não, ele tinha até botado no contrato lá atrás que se atrasasse, é cláusula padrão em contrato de construção civil. Se atrasar por 6 meses, eu tenho um limite de 6 meses de atraso por intercorrências, porque obra dá trabalho, obra tem coisa que não é prevista, tal. E geralmente essa cláusula vem acompanhada de um parágrafo que fala sobre eventos climáticos, que permitem atrasos consistentes havendo prova de eventos climáticos, né? E eu pedi pro cara tirar lá atrás, e o cara tirou, me garantiu que ia entregar na época. Eu falei, tá, então você foi ludibriado. Porque, assim, essa é uma cláusula que decorre da lei. Se você vê lá no Código Civil, contrato de empreitada. Contrato de empreitada tem a previsão que existe 6 meses de tolerância com atraso. Isso é uma estipulação que vem da lei. Então, se o cara tirou do contrato, não tem problema. Você não pode contratar sem uma lei. Você não pode contratar contra uma lei. Tem uma lei que diz, se o seu contrato estiver falando desse assunto, tem que ter essa cláusula, não importa se ela está no contrato ou não. Ela nem precisa estar no contrato porque ela já está na lei. Então, para você montar um contrato, você precisa ter ideia, aquele tipo de contrato. Tem cláusulas específicas? Existem contratos que só são válidos se registrados em cartório. Exemplo mais comum dele, o casamento. O casamento é um contrato que só vale se você registrar perante um juiz de paz, né? Mas existem outros. Uma alienação fiduciária, isso aí vocês já vão saber mais o que é. Uma alienação fiduciária, ela só é válida se estiver registrada no DUT do carro, se for carro, ou no CRI, se for imóvel. E aí você bota uma alienação fiduciária lá no contrato, só que você não registra, você tem uma cláusula vazia. Então, primeiro, você tem que saber da lei, você tem que saber dos usos e costumes. Existem usos e costumes, praxes comerciais que a Jusesp registra daquela localidade, que também você tem que ter noção delas quando você vai colocar no contrato, porque você precisa explicar por que você está contrariando uma praxe comercial pela especificidade do contrato, muitas vezes. Porque senão, você acaba querendo um contrato que não é juridicamente sólido. O que eu quero dizer com juridicamente sólido? É uma questão de segurança jurídica. Se o contrato ele for muito bom para uma parte, muito ruim para outra parte, ele é o que a gente chama de contrato leonino. E o contrato leonino, se ele for levado para o judiciário, o juiz fala, não,
O contrato ele tem que ser paritário. 55% para uma parte, 45% para outra, beleza, dá para tolerar. Agora, 90 a 10 não, 90 né? a 10 não, né? E aí o juiz vai fazer o quê? Revisar a cláusula. Ó, isso aqui não pode, é do meu jeito agora. Então, se você tem um contrato que vai te esfolar, às vezes que o cliente me traz um contrato e fala, olha, eu não assinaria. Puta, mas o negócio, se der certo... Ah, então assina. Se der problema, a gente leva pro judiciário e reforma tudo. Porque esse contrato aí, não dá. Se você não quer, você, na posição de empresário, não quer ter esse problema com o judiciário, deixando um juiz que às vezes não tá no melhor dia quando vai julgar a sua causa. O juiz julga... O juiz hoje no Brasil, um juiz que acabou de entrar, por exemplo, tem 10 mil processos. Você é mais um. Às vezes ele brigou com a esposa, dormiu no sofá, vai pegar sua causa lá pra julgar. Se for o juiz não tá de mau humor, vai, não, isso aqui não dá não. Dá uma sentença lá pesada em cima de você. Você quer correr esse risco? Cara, previna. De novo, é o que a gente falou no começo, né? A onda lá que gera tsunami, cara, no meio do mar, ela tem 1 metro. O problema é, se você deixa ela chegar na costa, aí não tem o que fazer. Aí você tá na mão de terceiros, depende. Vai causar dano, né? Algum dano você vai ter. Lembrei até de um caso... mas aí a gente não tá nem falando de contrato, a gente tá falando de operação de empresa, que também é uma das coisas que muitas vezes... Vocês ajudam, Sim, o advogado consegue ter uma noção de tipo, não, é o momento de fazer isso para não gerar um problema mais tarde. Dá um exemplo disso, por exemplo. Um exemplo prático? Pode ser. Tinha um pet shop, né? Esse é um bom exemplo. Isso aconteceu mesmo, tá? Pet shop, tinha um funcionário desse pet shop, que também é um risco que as pessoas correm. Só que essa é a área da minha mulher, né? Então não vou entrar na área dela. Tinha lá um rapaz que foi contratado, mas não tava dando certo. Sabe? Iam ter cortado, não cortaram, ficaram lá... Enrolando. Deixando. Às vezes protela a decisão, você protela a sua decisão de eliminar alguém que não está dando resultado e colocar uma pessoa para gerar resultado na tua empresa, e isso vai trazer uma outra consequência. O Vitor vai falar sobre isso. E pior ainda, aí, porque você vai deixando claro que a pessoa não vai ficar, mas você não corta logo. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais... Insatisfeita. Não vou ficar, então não vou me esforçar. Desmotivação, etc e tal. Não tô falando de demitir na primeira. Não é exatamente isso. Isso nem é sempre a melhor solução para lidar com o problema. Às vezes você tem uma peça que pode ser boa, só tá no lugar errado, tá? E aí, para isso, você contrata um mentor para mapear o perfil da sua equipe. Precisamente. Né? Que é uma área com muita sinergia, né? Mas enfim, aconteceu isso. Um dia levaram um cachorro lá, banho e tosa, normal. Moleque desinteressado, porque não vou ficar, já não tô gostando, tal. Esqueceu lá o negócio meio mal fechado. O cachorro fugiu, foi atropelado. Foi atropelado o cachorro? Foi. Aí o homem estava lá, viu, achou o cachorro atropelado, ligou pro dono, ó, vem aqui retirar porque o cachorro foi atropelado por um erro de funcionário, vem aqui para levar ali no hospital, tal. Aconteceu isso, demitiram o garoto no mesmo dia, né? E tal. Essa é a história. 3 meses depois, chegam 2 ações contra essa empresa. Que até então, esse era um pet shop que por acaso eu tinha mandado uma proposta, ele falou, cara, eu tô aqui há 3 anos e nunca tive problema, não preciso de advogado. Eu falo, ó, continue assim, porque a hora que você precisar vai ser life-threatening, né? Vai ser um problema que
sua empresa vai estar na roda. Vai ser o tsunami que Vai chegou ser na praia. Seu tsunami. E aí chegou 2 ações. Uma ação trabalhista de R$30 mil da demissão do garoto, que não tinha nem contrato, pedindo vínculo. Vínculo e todos os direitos de uma demissão e dano moral, porque demissão vexatória, porque o cara berrou com ele na frente de todos os funcionários, o que de fato aconteceu, por causa do negócio. E mais 60 mil do dono do cachorro que foi atropelado. O cachorro não faleceu, ainda bem. Ainda bem porque eu adoro animais também, porque esse homem virou meu cliente depois. Uma ação de 60 mil reais. 40 mil de custos médicos do cachorro, mais 20 mil de indenização moral. As ações juntas davam 90 mil. Uma empresa que sobrava para o dono da empresa, depois de pagar todas as obrigações, custos de funcionário, operacionais e tudo mais, sobrava R$3.500 para ele no bolso. E um pet shop que tava indo bem, tá? Não tava indo mal. E ele falou, cara, 90 mil... Chega o boleto... E execução é julgado, as ações demoram um pouco, mas nesse tempo que a ação está sendo julgada, você paga... O cara entra com a ação hoje, ela vai ser julgada daqui a 2 anos. Nesse meio tempo, mas você vai pagar os 60 mil que estão pedindo? Não, você vai pagar 60 mil, mais correção monetária, baseada no IGPM, mais 1% de juros ao mês. Uma ação de 60 mil hoje, daqui a 2 anos, vai valer quase o dobro disso. Vai, tá... O dobro não, desculpa, 50% disso. Vai estar chegando em 92, mais ou menos. Ação trabalhista, a mesma coisa. Só que o indexador é diferente. Ou seja, era uma ação... Quando chegasse o boleto para pagar, e execução é assim, paga 150 mil em 15 dias ou tenha suas contas bloqueadas. Além de pagar mais 20% de multa por não cumprir uma ordem judicial no momento certo, tá? Advogados que por acaso vejam isso, entendam. Estou dando uma explicação a grosso modo, tá? Não estou entrando por detalhe, em pormenores. O cara falou, eu quebro. Eu falei, você quebra. Eu avisei que quando viesse um problema, ia ser grande do jeito que você estava tocando as coisas. Não, mas aí eu fecho a empresa, abro em outro lugar. Se você fecha sem pagar os credores e movem a falência contra você fica 10 anos impedido de abrir outra empresa. Não é uma solução. Aí você pode abre nome de um laranja. Só que aí você vai ficar na mão do laranja. Que vai gerar um outro problema. Não é uma boa solução. Mas tem solução? Tem. E sua empresa? A contabilidade da sua empresa estava certinha? Você separava bem o que era dinheiro da empresa? Não, tem uma conta e jogo tudo lá. Veneno para sua empresa. Porque, não sei se as pessoas sabem, quando você faz isso, você tá usando sua empresa, mas você usa o dinheiro da empresa para fazer o seu mercado de casa, pagar o IPVA do seu carro que é seu, você gera um negócio chamado confusão patrimonial. O que a confusão patrimonial permite? Que o juiz desconsidere, porque a lei diz, você é uma pessoa, a empresa é outra pessoa, totalmente diferente. Quando você gera confusão patrimonial, o que o juiz pode fazer? Ignorar a pessoa jurídica e ir direto no seu CPF buscar as coisas que você não pagou aqui no seu CNPJ. Ou seja, você contrata o funcionário e tem lá o problema com o cachorro e você perde sua casa. É um risco provável que muitas pessoas nem conhecem. Então, no caso, se ele tivesse uma assessoria jurídica, aí isso é um dama de control na hora, faz parte da assessoria jurídica no auxílio just in time, né? Auxílio diário. O cara tem um grupo, o cara tem meu telefone. Aconteceu uma urgência dessa, ele tem liberdade para me ligar e ligar para o meu assistente, que está sempre a postos, minha assistente no caso, e falar, o que eu faço? O que você faz mesmo? Você não liga pro dono falando que o cachorro foi atropelado e o problema é dele. Primeiro, você tem uma parceria com o hospital veterinário, porque isso é um risco esperado. É um risco iminente da tua operação. É algo que pode acontecer até quando ninguém erra. Minha cachorra que faleceu há pouco tempo atrás, ela sabia abrir grade. Se num dia eu tô com pressa, tô levando num lugar novo e esqueço de avisar que ela sabe abrir grade... Ela abria? Ela sabia abrir. Era muito inteligente.
Fantástico. O meu outro cachorro não sabe. Mas essa aí sabia. Nem treina ele, hein? Não, Nem treina. meu, veio de fábrica. Não treinei. Não fiz esse mal comigo mesmo. Mas de qualquer jeito, meu, você pega o cachorro, liga pro hospital veterinário e fala, meu, vem retirar esse cachorro aqui. Liga pro dono quando o cachorro já está medicado e fala, vou me responsabilizar. No hospital, que você já fez um mapeamento do mercado para saber onde você tinha um preço mais justo, porque o dono do cachorro, se for alguém que nem eu, por exemplo, que o cachorro é parte da família, eu não vou medir esforços, entendeu? E os caras, mas quero levar para o meu hospital. Não tem problema. Eu pago a mesma coisa que eu pagaria nesse, o excesso, o que for diferente, É por e conta você sua. fecha o acordo ali para evitar uma ação futura buscando indenização, porque, e nesse caso, eu resolvi a situação com um acordo. Ele pagou os custos médicos, a ação trabalhista, a minha sócia resolveu num acordo também, e ficou tudo... E a gente diminuiu um prejuízo que podia chegar a 150 para 40 mil, o que obrigou o cara a vender o carro dele para a empresa não quebrar. Ele teve que escolher entre o carro que ele sempre quis e a empresa. Agora, lá atrás, quando ele não tinha problema, se ele tivesse decidido naquele momento, A gente teria lidado... Se ele tivesse não contratado a não gente... teria sido os 40 mil que ele... Teria gastado uns 12 de hospital médico, com um mapeamento que a gente fez depois e que a gente viu um hospital que atendia bem com valores mais baixos, né, com valores mais em conta, e a gente fechou uma parceria, a gente indica para todos os nossos clientes, mas quando a gente precisar, você dá um desconto de 20% para a gente. Essa é a parceria que a gente fechou com o hospital veterinário ali da região. Então, ele, se já tivesse em vigor, ele teria gastado 12 mil, e a demissão a gente poderia gerar de um outro jeito que não gerasse uma ação reclamando o vínculo. A contratação e a demissão do funcionário a gente teria lidado de maneiras que não gerariam risco de uma ação judicial. Ou de uma ação judicial que você olha e fala, você vai perder. Uma ação judicial que pelo menos se defender fosse possível. Isso é o que, em várias áreas aí da sua atuação, seja no preventivo, seja até para como cortar o problema antes dele virar tsunami, uma assessoria jurídica pode e vai fazer por você. Com valor muito menor, eu garanto, do que vocês acham que a gente cobra aí. É fantástico isso, porque às vezes a empresa menor imagina que ter uma assessoria jurídica é uma coisa só para a empresa grande ou só para a empresa que já tem um volume de demanda jurídica que precisa contratar um advogado interno. E às vezes não, é isso que você falou. Não. Você ter um escritório que vai te dar assessoria antes do problema virar problema, que vai te apoiar no negócio, isso faz a diferença no dia a dia. E outra, às vezes quando você espera tudo isso, eu tenho que ter certo volume, tenho que ter não sei o quê para contratar um advogado, você já cresceu em alguns lugares com maneirismos, que aí você precisa de treinamento para corrigir, você precisa... Já tem problemas intrínsecos. Você já tem problemas intrínsecos, você já tem coisas acontecendo sem procedimento definido e você está perdendo tempo. Você entra na empresa, a empresa já tem 10 funcionários. Como esses funcionários foram contratados? Estão de acordo com a CLT? Você está pagando tudo certo? Ou eles estão, o que é muito comum no Brasil, aí no limbo do mercado informal. Eles vêm, eles trabalham como se CLT fossem, mas não tem nem contrato. Isso aí é um risco trabalhista imenso que tá correndo solto aí na maioria das empresas que eu conheço, infelizmente. Victor, nosso tempo está se chegando ao final aqui. Falo demais, é complicado. E assim, foi fantástico. Eu acredito que você que está assistindo até aqui, você já tirou vários insights. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente
e, e agradecer você por essa oportunidade de você compartilhar tudo isso. Eu acredito que tudo isso que você colocou luz aqui traz agora uma nova visão para as pessoas do que elas precisam minimamente pensar. Ó, eu tenho que pensar em ter alguns instrumentos dentro da minha empresa. Antes que venha o tsunami, eu já estou preparado para cortar quando ele é marolinha, né? Então, tá lá atrás, eu já tenho... Ou no mínimo, quando o tsunami chegar, já tem o bote preparado, né? Eu já estou preparado para esse momento. Quero te agradecer justamente porque você está aqui dedicando o seu tempo. Tempo é algo precioso, isso não volta atrás. E você trouxe muita coisa importante aqui, muita coisa que vai fazer a diferença para que essa empresa tenha um momento mais suave, porque os desafios no empreendedorismo já acontecem. Então, se ele está melhor preparado, ele vai conseguir superar esses desafios da melhor forma. E com certeza, ter um apoio faz toda a diferença, né? Eu quero te agradecer por você estar aqui. Quero pedir para você, deixa um recado pro pessoal e conta pra gente como o pessoal te encontra. Como que, olha, antes de tudo isso acontecer, deixa eu conversar com vocês, vocês analisarem aqui a minha situação, como o pessoal encontra vocês. Bom, nosso site, né? www.oadvogadostudojunto.com.br. A gente tem o Instagram também, Vastos Advogados. Vocês vão ver muito mais a minha esposa, aquela que cuida de comercial lá, mas acompanhe a gente, mesmo que vocês não estejam num momento, não achem que... Não há, eu acho que vocês deveriam, né? Mas se vocês não têm momento, se vocês acham que não é necessário, pelo menos segue a gente lá. A gente costuma soltar várias dicas aí de métodos de segurança jurídica nos stories diariamente, então com o intuito mesmo de conhecer, porque é o que eu falei, a gente fundou o escritório muito porque, cara, essa empresa não precisava ter quebrado. Então, no mínimo que a gente pode fazer, que são dicas, a gente faz. Você não paga nada por seguir a gente no Instagram também, então aproveitem disso. E, cara, se for para deixar uma mensagem, primeiro agradecendo muito você por a oportunidade de participar aqui, ser conhecido e poder dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri aí em 10 anos de carreira, com mais que isso, vou contar o tempo de estágio até, com outros empreendedores, porque eu também, né, eu comentei, eu sou dono da minha empresa. Tem muita coisa que eu também aprendi na prática sobre gestão e tudo mais, e, cara, a gente conhece as dores do crescimento, e, cara, ter um negócio é difícil, ainda mais no Brasil, que é um país que há pouco tempo começou a apoiar seus empreendedores. A gente não tem uma legislação muito específica para ajudar a gente. E a gente tem uma carga tributária pesada. Então, cara, você já tem muita preocupação para fazer seu negócio andar. Não acumule mais preocupações com o jurídico. Não deixe isso aí virar um problema. Peça ajuda antes, porque esse é o momento. Depois que chegou, cara, o que eu vou poder fazer por você é controle de dano. Antes, quando eu tenho tempo de prever e tudo mais, eu vou conseguir te deixar numa posição muito mais sólida, até para você lidar melhor com problemas que eventualmente acontecem. Quem tem negócio sabe. Problemas acontecem. A gente tem que estar preparado e cercado de boas pessoas para resolvê-los. Gratidão, Victor, por você poder contribuir, deixar essa mensagem aqui. Com certeza transformadora e isso que você falou é o que a gente fala, né? Você tem que estar aqui com os melhores. Tem que estar cercado por pessoas que ajudam a tua empresa a crescer. Então, não queira vencer sozinho, não queira estar na jornada sozinho, né? Procure parceiros de negócio que vai te ajudar no dia a dia da tua empresa. Se você chegou até aqui,
Eu quero te agradecer por você ter permanecido até aqui, por você estar ouvindo e realmente dedicado a crescer a tua empresa, a aplicar esses conhecimentos. Então, vai estar aqui na descrição os contatos do Victor, do escritório dele. Segue lá o Vasques no Instagram e aproveita, clica aqui, curte o vídeo, compartilhe esse conteúdo com outros empresários, que com certeza eles vão ter resultados bem significativos através desse vídeo. Gratidão por você estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.